Vascaíno, o grupo da Sul-Americana embolado com resultados de ontem. Olha só, Vasco já está preparado para quebrar o jejum de quase 18 anos de tabu sem vencer o Corinthians em São Paulo. Será que sábado isso acaba? É uma notícia excelente sobre o GB. Vamos falar tudo isso agora, mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, tá falado? Vamos nessa para a gente ver todas as notícias do Vasco hoje. Olá, Vascaíno, seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, entrando no ar do programa Resumo Gigante. O pessoal deve estar sentindo falta hoje dos programas do canal, né? Não teve, né? Estamos lançando só Resumo Gigante. Isso porque eu passei mal, e tive um pequeno probleminha, um piripaco aí, e problema de pressão. E tá dando tudo certo, mas já tá tudo bem, tudo estabelecido. Vamos voltar à normalidade aí a falar de Vasco. Tá falado? Olha só, o resultado ontem do Lanús, 2-2 empatando com o Puerto Cabello lá na Venezuela. O jogo lá não é fácil não, lá também tem altitude. E foi complicado pro Lanús, cara. O Lanús sentiu a pressão, 2-2. O time dos caras é fraco, mas lá dentro esses times crescem, esses lugares assim, mais inóspitos, né? E aí o Lanús se complicou, se enrolou e acabou empatando o jogo 2-2. Pra gente o resultado foi ótimo, porque acaba a primeira rodada, todo mundo com um ponto, sendo que Vasco e Lanús já fizeram um jogo fora. É menos um jogo fora, enquanto que Puerto Cabello e o Melgar empataram dentro de casa, né? Perderam a chance de pontuar dentro de casa. Na verdade, o grupo vai ficar entre Lanús e Vasco, né? O Vasco tem que ganhar agora do Puerto Cabello terça-feira em São Januário e ganhar do Lanús em São Januário. E ir para a decisão lá na Argentina. Torcer talvez para o Lanús dar uma escorregada contra o Melgar lá na altitude e o Vasco ganhar do Porto Cabello na Venezuela. Aí a gente entra para um empate talvez contra o Lanús na Argentina. Tá tudo aberto, ficou tudo embolado, tudo igual. Um empate então menos sofrido. Se tivesse, ganha aí. Já estava lá na frente do grupo, já estava com 3 pontos contra 1. Os caras já tinham que remar para chegar atrás do Vasco, mas o Vasco entregou a paçoca, né, cara? Lamentável a atitude do Carille, mas não vamos tocar mais nesse assunto aqui do jogo Vasco-Melgar, que ficou para trás. Notícia de Vasco e Flamengo, Vasco está negociando com o Flamengo, e o jogo que foi barrado em São Januário, a diretoria frouxa, covarde do Vasco, fez uma fumaça, vai jogar no Maracanã. Vai jogar no Maracanã mesmo, o jogo vai ser no Maracanã, nem para levar o jogo lá para o Maranhão, o Vasco tem uma proposta para ganhar 1.900.000, leva para o Maranhão, pô. Bota os caras para viajar, mas enfim. O Vasco não quis, fez um acordo com o Flamengo. Todo acordo que o Vasco faz com o Flamengo é ruim para o Vasco. Então, o Vasco mais uma vez faz acordo. A diretoria frouxa, covarde, né, não bancou o seu direito histórico de mandar o jogo na sua casa. E aí o Vasco fica com essa frouxidão que já vem de tempos, é verdade, né? Desde que o Move é Move, o Vasco é frouxo, é covarde. Politicamente o Vasco não tem mais poder nenhum, bastidor nenhum, porque o Move é essa covardia aí desses caras aí. Mas isso aí é o Vasco de hoje. Enfim, vai ser Vasco-Flamengo no Maracanã. Não posso me estressar muito hoje, não. Tem que ficar tranquilo, respirar fundo para poder dar continuidade aqui. Olha só, Vasco hoje foi a campo no CT do Palmeiras treinar para o jogo contra o Corinthians, que vai ser sábado na Arena Itaquera. Vasco, desde 2014, que foi a inauguração da Arena Neoquímica do Corinthians, né? O estádio foi construído para a Copa do Mundo. O Vasco nunca venceu lá, né? O Vasco nunca venceu. E nos últimos quase 18 anos, o Vasco não vence o Corinthians em São Paulo. A última vitória do Vasco foi em 2007, dia 28 de novembro de 2007. O Vasco ganhou um jogo no Pacaembu, 1-0, gol do Allan Kardec. Né? Não sei de cabeça, ele foi pesquisar para poder estar falando isso. Mas foi o gol do Allan Kardec, lembra do Allan Kardec? Então, o Allan Kardec fez aquele gol lá contra o Corinthians e foi a última vitória. Engraçado que era a 100ª partida entre os times, né? Era uma partida que era do Campeonato Brasileiro, que valia naquele ano para o Corinthians, que desceu naquele ano, e o Vasco terminou 5º, 7º, 6º lugar, negócio assim. Terminou ali no início da tabela ali. E o Vasco foi bem, acabou indo bem no campeonato e ganhou. Foi a última vitória do Vasco em São Paulo. Nunca mais o Vasco ganhou do Corinthians em São Paulo. Tem que mudar isso, né? O Vasco parece que está pronto para mudar isso. O time treinou bem. Parece que o Coutinho não vai para o jogo, vai ser poupado desse jogo. O Coutinho vai ser poupado. O Paulinho também não vai para o jogo, vai ser poupado do jogo. Então o Vasco deve começar com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton,
Hugo Moura, Jair, Ryan, Garré e Nuno Moreira, e no ataque Verrete. Outra mudança que pode ser é o Garré, Paê e Nuno Moreira. E o Ryan não começou no jogo. Mas parece que vai ser Ryan, Garré e Nuno Moreira, que foi o time que jogou contra o Maricá e contra o Boa Vista, né? E perdeu os dois jogos. Foi esse time que perdeu para o Boa Vista, perdeu o Maricá nos jogos treino, vai encarar o Corinthians com a missão de quebrar o tabu de 18 anos. Né? Que corra tudo bem para o Vasco e dê tudo certo. Né? Amanhã, a gente vai ter um vídeo aqui de manhã, não é 8 horas, amanhã não tem o Café do Gigante, amanhã é sábado, né? Amanhã não tem, mas vamos ter um vídeo na parte da manhã e já vamos entrar com a live de tarde, amanhã a gente dá os horários da programação do Vasco, tá legal? Olha, não esquece de deixar o like nesse vídeo, não esquece de comentar aí o que você acha. E eu já me esquecendo, cara, de ia fechar o vídeo sem falar um assunto importante, até na capa do vídeo. Excelente notícia do GB, né? O jornalista Flávio Dias, no seu programa, lá no canal dele, Atenção Vascaíno, trouxe que o GB já está se recuperando, que não foi nenhuma lesão ligada ao problema que ele teve lá, que foi diagnosticado lá no Fenerbahçe. Na verdade, foi uma inflamação patelar, e aí foi uma ele teve uma entorse que infeccionou, e aí ele, tomando a medicação, já deve voltar para os treinos essa semana que se inicia domingo, né? A semana agora que vai começar, o GB deve voltar aos treinos. Boa notícia, que bom. Pelo menos alguém, né, correu atrás e conseguiu uma notícia do GB, porque o Vasco é silêncio absoluto. Legal, parabéns aí ao jornalista. É isso que eu falo, jornalista de canal grande, ele tem acesso, cara. Tem que correr atrás dessas informações. Não pode deixar isso aí do jeito que estava, sem dar notícia nenhuma. De qualquer maneira, o Vasco está muito errado de não dar uma notícia oficial sobre o garoto, sobre o GB. Tá falado? Então agora sim. Pedir para que você não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de comentar o que você acha do retorno do GB, o que você acha aí, vai dar Vasco contra o Corinthians? Pô, tem que dar Vasco. Tem que achar que vai dar Vasco. Vai dar Vasco sim, cara. O empate com o Lanús foi muito bom. Comenta aí o que você acha legal aí de comentar. Seu comentário é sempre muito importante. Eu não estou conseguindo responder os comentários, mas eu leio todos eles. Né? E aí a gente vai batendo papo, trocando ideia. Tá falado? Fique com Deus. Até o vídeo de amanhã. Amanhã já é dia de Vasco. Amanhã o Vasco entra em campo novamente para quebrar o tabu contra o Corinthians. Vamos que vamos. Amanhã é o dia. Como foi ano passado, né? Que a gente não ganha no Rio de Janeiro, do Corinthians e tal. Foi lá o Paiva e ganhamos do Corinthians com o Paiva naquele time do Vasco, que o Esforça bate aquela falta espetacular. Então, futebol é 11 contra 11, cara. Dá para ganhar. Falado, fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o vídeo de amanhã. Tchau.